Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos conhecer novos meios de manejo para o combate à salmonela. Para essa conversa eu recebo o Felipe Fernando, que é gerente de marketing da área de aves e suínos da Boehringer Ingelheim. Seja muito bem-vindo, Felipe. É uma satisfação te receber aqui no canal AgroMais. Olá, boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Prazer é meu poder compartilhar um pouco aí sobre esse tema importante que a gente tem tratado nos últimos tempos. Obrigado. Pois é, eu gostaria que você começasse então falando para a gente, explicando na verdade, para quem não conhece ainda, o que é a salmonela. Tá bom. Primeiro a gente precisa entender que a salmonela é uma doença que está disseminada mundialmente. É uma bactéria que pode ser encontrada em diversos tipos de alimentos, no ambiente, em materiais, em qualquer tipo de material e matéria orgânica. É uma bactéria que ela pode ser comensal em alguns animais, ou seja, ela pode estar presente em alguns animais sem causar nenhum problema clínico e habitar naturalmente nesses animais, mas de algumas formas, alguns sorotipos que a gente chama dessas salmonelas, elas podem sim ocasionar uma doença. Nós conhecemos pelo menos 2.600 tipos de salmonela, então são sorovares que nós chamamos, e dentro dessas 2.600 sorovares é possível encontrar aquelas que são altamente patogênicas para aves, para suínos, para ruminantes e até para os seres humanos. Então, ela é uma doença que causa principalmente efeitos entéricos, é uma doença que causa problemas no sistema gastrointestinal e que, invariavelmente, quando ela causa patogenicidade para os mamíferos, ela tem um efeito de morbidade, muitas vezes mortalidade, e quando atrelada aos animais de produção, um efeito também no desempenho desses animais. É uma doença que também a gente considera como uma zoonose. Então, dentro desses 2.600 sorotipos que nós conhecemos, alguns deles são zoonoses por causarem doenças em seres humanos. Então, a grande maioria das gastroenterites que acontecem no mundo inteiro são causadas ou são causas naturais que acontecem por contaminação causada pela salmonelose. Ô Felipe, agora eu gostaria que você falasse para a gente também quais são os principais sintomas que ela oferece para os animais e, claro, também os riscos que ela traz para os criadores, a forma de contágio também, como que ela é feita. Tá, falando de suínos, né, o nosso principal tema hoje na suinocultura, existem duas formas de salmonelas principais. Uma delas é a cólera suis. Essa salmonela ela é específica para os suínos. Então, no suíno, ela pode causar lesões intestinais, causar quadros de diarreia, desidratação e muitas vezes a mortalidade, a morte de alguns animais que têm o sistema imune mais prejudicado ou uma salmonela que encontra um caminho para ocasionar as lesões e a doença. Então, essa salmonela cólera suis que afeta especificamente os suínos. Também tem a salmonela tifimurium. Essa salmonela tifimurium, ela causa doença nos suínos, mas ela também pode ser transmitida para o ser humano. E o ser humano ele pode ter contato com essa salmonela e aí desenvolver uma série de doenças aí muito parecida com o que acontece nos animais. Majoritariamente, essa salmonela ela causa diarreia também ou algum tipo de doença septicêmica, que vai causar febre, a diarreia, a desidratação e algumas vezes até a morte. Então, só para a gente relembrar, separar essas duas salmonelas principais dos suínos, que é a cólera suis, específica para os suínos, e a salmonela tifimurium, que é uma zoonose que causa doença no suíno e também pode ocasionar doença para os seres humanos também. É claro que aquele que tiver contato com esse tipo de salmonela e aí ser contaminado via ambiente ou via água, via algum tipo de alimento e ocasionar a doença entérica mais comum que a gente encontra nos seres humanos. Ô Felipe, agora ela é uma bactéria muito conhecida aqui pelos criadores de suínos no Brasil, né? Por que esse controle ainda é um desafio aí para os produtores? É muito conhecida na avicultura, nós temos falado muito mais por ela estar mais presente e disseminada na avicultura e ter algumas normas de controle mais rígidas. E no suíno, a gente tem ainda uma legislação que anda, né, ela está sendo desenvolvida com o tempo,
e pela suinocultura ter animais de vida longa, e aí muitas vezes os métodos de controle de biosseguridade ou de manejo de desinfecção, nem sempre serem suficientes para eliminar essa doença que está presente no campo e acontece de ter muita carga bacteriana no campo e os métodos de desinfecção não serem tão eficientes. Hoje a gente tem falado muito mais pela legislação está caminhando para chegar próximo ao que existe hoje na avicultura. Então, se a gente olhar para a avicultura, existe uma legislação que é da IN20, que tem um controle para todos os lotes, que tem descarte de animais que foram positivos para dois sorotipos específicos, né, para a avicultura, e em suínos a gente ainda está caminhando e tem algumas regras que estão aí na Instrução Normativa 58, mas que hoje a gente não consegue ter um controle efetivo, muito por conta da forma que a suinocultura, por ter animais de vida muito mais longa, né, do animal também conseguir se adaptar a essa doença sem, às vezes, ocasionar muito prejuízo para o produtor. Então, é um tipo de doença que nós temos aí tentado controlar de uma forma mais com biosseguridade, e até então não existem muitas formas de controle de prevenção, como as vacinas, que hoje em dia existem tecnologias para ajudar no controle dessas bactérias. Bom, você citou aí as instruções normativas, eu até peguei aqui, pedi licença a você, a nossa audiência, para eu usar o celular aqui para fazer a leitura dela. E aqui no Brasil, a IN 60 de 2018, ela estabeleceu uns padrões biológicos, bem como o plano de amostragem e periodicidade das análises nos frigoríficos, visando o controle, então, aí da salmonela. Como que esse meio, a partir dessas instruções, essa que eu citei e essas outras que você trouxe também, podem colaborar com a sanidade animal aqui no Brasil e combater também aí essa bactéria? Primeiro, a IN ela é feita para nós tentarmos um controle. É muito difícil a gente dizer que vai erradicar a doença ou erradicar essa bactéria, né, da produção ou do mundo. Então, essas instruções normativas ou essas regras visam ter um controle para que tenha algo satisfatório, que a gente consiga ter um controle e, a partir dessas medidas, nós conseguimos mensurar e tomarmos ação para que não tenha uma disseminação da doença. Então, quando a gente fala de controle dessas salmoneloses, a principal visão é que ela não se dissemine pelos plantéis. Então, tem que ser uma ação desde lá da genética, das avós, das matrizes, depois da produção, seja em aves ou seja em suínos. E o principal objetivo é não deixar que esse tipo de doença chegue no produto final, que vai ser a carne suína ou a carne de frango. Então, essas instruções ou essas regras que vêm aí a partir do Ministério da Agricultura, visa não erradicar. É claro que se a gente conseguir seria o melhor cenário, mas é controlar a disseminação e aí então reduzir o potencial de uma doença ou de uma zoonose que chegue no produto final. Então, essas legislações, hoje a mais atual para a suinocultura é a Instrução Normativa número 58, que estabelece que, dependendo do estabelecimento, ele tem uma regra de amostragem. Então, é dividido em estabelecimentos pequenos, médios, grandes ou muito grandes, e aí, a partir dessa nomenclatura, ou dessa classificação do estabelecimento, é feita uma amostragem e tem uma regra entre o que é aceitável, o que existe um plano de ação a ser tomado pela empresa ou pelo departamento de inspeção, e aí sim reduzir essa contaminação, essa presença dessa bactéria. Então, o objetivo final das regras ou da legislação é que nós tenhamos um controle ou um controle mensurável que a gente consiga depois aplicar ações para não deixar a disseminação desses agentes. Bom, para quem está chegando agora aqui acompanhando o nosso programa, eu estou conversando aqui com o Felipe Fernando, que é gerente de marketing para aves e suínos aí da Bergen. Ele está falando simplesmente sobre essa questão do combate à bactéria da salmonela aqui no Brasil, voltado para os suínos, e claro, também a gente sempre está falando aqui da questão das aves. Agora, Felipe, gostaria que você falasse para a gente, o Brasil ele é referência em sanidade animal, a gente sabe disso, mas como você disse muito bem, no caso específico da salmonela, não tem como você erradicar, a gente vai fazendo controle. Existe algum tipo de caso já identificado por aqui, que já teve que passar, ou isso é algo constante que os produtores vêm fazendo esse combate para, de fato, aí, tentar pelo menos ficar livre disso nas granjas? Sim.
Acho que alguns casos são referências para nós, quando nós conseguimos aplicar três tipos de regras, né, dentro das empresas ou dentro de uma produção que visem ou eliminar o agente daquela propriedade, daquela granja, ou mesmo reduzir a frequência de infecção dos animais. Então, para citar um caso, né, de uma empresa que conseguiu fazer um controle, ou que tem conseguido fazer um controle, através, primeiramente, de medidas de biosseguridade, que inclui o trânsito de animais e de pessoas e de veículos, que tem que ser extremamente controlado. Esse trânsito ele deve ter os veículos que entram dentro da granja precisam ser desinfetados, as pessoas que têm acesso precisam ser autorizadas e não ter contato com outros tipos de animais, além das medidas de controle de roedores, controle de vetores, mosca, agentes aí que nós chamamos de fômites e de contaminação de equipamentos, e também o intervalo ou vazio sanitário, que é o intervalo entre os lotes, quando eu consigo ter ações mais eficazes através da desinfecção, lavagem e desinfecção das granjas. Então, são as duas principais características. A segunda é o uso de agentes, né, podemos chamar de imunológicos, que é desenvolvimento de imunidade contra essas bactérias ou as salmonelas, para daí sim o animal conseguir reduzir o potencial de infecção e também a eliminação desse agente para o ambiente. Então, são as vacinas que têm sido aí a maior expectativa nossa para contribuir com a biosseguridade e as medidas de controle. Então, são três ações principais: o controle das pessoas, dos veículos, da entrada de agentes para dentro dessa granja, o uso de medidas de desinfecção entre lotes ou mesmo, né, o manejo durante todo o lote, e também a aplicação de agentes que possam induzir a imunidade, como as vacinas específicas para essa salmonelose. Então, os casos mais importantes, no Brasil nós temos alguns, mas em outros países é comum ver ações principalmente focadas em vacinas e que têm reduzido drasticamente a carga bacteriana e o número de casos que podem afetar essas granjas e esses produtores. Bom, agora eu gostaria que você falasse para a gente quais são os novos meios de manejo para o controle da salmonela aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando dos novos produtos, das pesquisas que vocês também estão desenvolvendo, porque a tendência é sempre de estar trazendo inovações aí tecnológicas para combater essa bactéria, né, Felipe? Sim. O importante é a gente ver um pouco ter um pouco da história da evolução dessa bactéria, da salmonela, porque atualmente é feito o maior controle através de medidas mais drásticas, que é o uso dos antimicrobianos. Então, a partir do momento que eu identifico uma possível infecção por esse agente e consigo fazer um diagnóstico mais rápido, a primeira medida é entrar com o antimicrobiano, os antibióticos. Então, essa é uma medida que ela é tratativa, ela não é preventiva. A nossa ideia é que, além do uso de antimicrobianos, que também está muito em pauta atualmente, é que se use algo para não dispensar todo esse arsenal de antimicrobianos e antibióticos para o animal, sendo que ele pode ser prevenido antes, ele pode ter recebido uma vacinação e aí controlar a doença ou não, ou a doença passar desapercebida, ele não conseguir gerar uma carga bacteriana que vai para o ambiente ou vai lá para o abatedor. Então, essa é a principal medida que nós temos aplicado aqui no Brasil e que tem agora novas tecnologias. Outra é o uso de desinfecção e fazer os vazios sanitários. Então, mais uma vez, repetindo, essa é a principal ação. Nós não podemos deixar de citar a biosseguridade como a principal ação no Brasil. E, é claro, novas moléculas vêm surgindo para os casos, né, mais agressivos da doença. E é importante também lembrar que a salmonela ela tem evoluído. Se eu falar da Salmonella typhimurium, que é uma zoonose que pode atingir ou pode ocasionar doenças em humanos, nós hoje nos deparamos com uma nova salmonela, que é a chamada salmonela monofásica, Salmonella typhimurium monofásica, que nada mais é que uma variação da Salmonella typhimurium, que após alguns processos, né, de replicação dessa bactéria, ela adquiriu um potencial de resistência aos antimicrobianos e ela é super resistente aos antibióticos. Então, alguns países como os Estados Unidos, que têm reportado mais surtos com essa salmonela monofásica,
tem visto que os antibióticos que a gente utiliza hoje na produção nem sempre são suficientes para controlar ou para eliminar essa bactéria depois que ela tem contato com os suínos. Então, hoje a gente se depara com uma dificuldade de não ter ferramentas para o controle dessas novas salmonelas. Então, essa nova que eu digo é a salmonela monofásica, que é, vamos chamar de variante da salmonela tifimurium. E a única forma de prevenção hoje que a gente consegue utilizar, e os dados, os estudos publicados em revistas aí revisados por pares, têm mostrado que a vacinação com cepas que são adaptadas aos suínos conseguem proteger ou conseguem prevenir esses animais de ter uma doença mais exacerbada ou sinais clínicos que podem impactar na produção e até levar à mortalidade dos animais. Então, são as duas formas principais, biosseguridade, e a partir desse momento nós conseguimos trabalhar com ferramentas novas, que é através da vacinação contra as salmonelas antigas, a salmonela colerasuis e tifimúrio, e agora também a salmonela monofásica, que sem dúvida nenhuma é um grande risco para a suinocultura e para a saúde pública. Uma vez que essa salmonela é extremamente resistente a antibióticos, se essa salmonela tiver contato com o ser humano e ele precisar ser hospitalizado, nem sempre a gente consegue controlar com antibióticos, por ela ser extremamente resistente a todas as moléculas, não a todas, mas a maioria das moléculas que já foram testadas. Ô Felipe, agora conta pra gente o que a Boehringer está fazendo aí de pesquisa para tentar trazer mais novidades tecnológicas para o mercado. Eu sei que vocês desenvolveram um estudo bem recente que tenta trabalhar com isso e até mesmo testando uma vacina. O que você pode trazer para a gente sobre esse assunto? A Boehringer, há alguns anos, nós temos uma vacina para a salmonela colerasuis. Então, a salmonela colerasuis ela é específica de suínos, ela causa doença especificamente em suínos, e nós víamos trabalhando com a ferramenta que gerava também uma imunidade cruzada para a salmonela tifimurium. Então, nós conseguimos hoje controlar ou prevenir de forma mais eficaz a salmonela colerasuis através de uma vacina chamada Interisol SC54, que é para prevenção, é a única vacina comercial e que trata-se de uma vacina viva, uma bactéria viva, que ela consegue desenvolver imunidade de mucosa para esses animais. O que nós estamos trazendo, a nossa proposta, além de prevenir a saúde dos suínos, através do controle da salmonela colerasuis, é agora trazer uma vacina que também tem a cepa de salmonela tifimurium e que os estudos mostraram que essa cepa de salmonela tifimurium contida na vacina, ela consegue proteger também para as salmonelas monofásicas, que são essas temidas bactérias que desenvolvem doenças que têm resistência a múltiplos antibióticos. Nova tecnologia que a Boehringer tem investido, nós temos feito algumas pesquisas já nos últimos 3 anos em diversos países, mostrando a eficiência dessa vacina no controle, na redução da excreção desse patógeno no campo e também reduzindo a contaminação lá do abatedor. Uma vez que eu consigo reduzir a forma sistêmica ou a carga bacteriana que contém nos animais, quando ele chega no abatedor, o potencial de disseminação lá dentro do processo de abate, ele vai ser menor também. Trata-se de uma vacina exclusiva, a única vacina viva. Nós estamos trabalhando com uma bactéria adaptada, atenuada e que ela é viva e consegue gerar imunidade para os animais desde lá do local de entrada de contaminação desses animais. Então, se a gente lembrar que é uma bactéria entérica, o animal ele vai ser contaminado via boca. Então, a bactéria vai ter acesso à boca, vai lá para o intestino e a partir do intestino ela vai se disseminar por todo o animal. E quando a gente consegue um agente imunogênico que vai gerar imunidade lá naquele local de entrada do patógeno, nós já conseguimos fazer o bloqueio da disseminação dessas bactérias lá no local de entrada, que é o intestino. Por isso nós chamamos de imunidade de mucosa. Então a Boehringer trouxe hoje aqui para o Brasil, que já existia, os Estados Unidos já possui a vacinação, assim como o Canadá, e tem um controle muito eficiente dessas salmoneloses. O Brasil agora também pode usufruir dessa nova tecnologia, dessa ferramenta no controle das salmonelas, não só a colerasuis, que é específica dos suínos, mas também para salmonelas que a gente teme por ter risco aí à saúde pública.
Ô Felipe, já foi lançado essa vacina aqui no Brasil? Vocês têm pretensão de quando vai acontecer? Como que o produtor que está nos acompanhando possa ter acesso aí a mais informações sobre ela e também ter acesso ao produto? Esse mês, consideramos o mês de agosto, o mês de lançamento. Então, nós já estamos apresentando para os produtores essa nova tecnologia. Alguns parceiros já conhecem a tecnologia na forma só da vacina para Salmonella Colela-Suis, e agora nós estamos apresentando a forma da vacina com Colela-Suis e também com a Salmonella Typhimurium. Então, os nossos parceiros já estão tendo contato, já estão recebendo algumas informações técnicas sobre essa nova vacina, e o objetivo é que a gente consiga atingir o maior número de animais vacinados e assim mostrar lá no abatedouro, assim como no campo, a redução da excreção desse patógeno. Então, Tiago, nós consideramos o mês de agosto o mês onde inicia-se uma nova história na suinocultura para o controle da salmonelose, e agora, a partir desse mês de setembro, nós vamos conseguir demonstrar mais as características da vacina a partir do momento que ela está no campo, e aí sim a gente provar através de diagnóstico, através da coleta de amostras, avaliação de excreção, avaliação de contaminação de abatedouro, a eficiência que essa vacina Interisol Salmonella TC já mostrou nos Estados Unidos e no Canadá. Então, para qualquer eventual dúvida sobre o produto, nós da Boehringer ficamos à disposição, já está no nosso site, nós temos um material muito bem explicado com todos os gráficos, né, de redução de excreção, de potencial de doença, diminuição aí nos níveis de perda através da produção. Então, os parceiros que tiverem interesse, nos procurem, né, procure o representante Boehringer mais próximo. A gente está disposto a esclarecer qualquer dúvida e mostrar um pouco mais dessa nova tecnologia. Bom, essa vacina que você citou para a gente, a TC, ela já age diretamente aí contra alguns males, né, que pode até desenvolver a salmonela. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dela para a gente também, né? Um deles que eu cito aqui, ela diminui a questão da diarreia e pode até mesmo aumentar o ganho de peso aí desses suínos. Vocês pensaram em tudo, né? Desde o cuidado até mesmo um pouco mais de rentabilidade para o produtor, né? Exatamente, Thiago. Um ponto muito interessante é que atualmente as vacinas para salmonelas trabalhadas aqui no Brasil, normalmente são vacinas autógenas, que são vacinas que eu coleto a bactéria, faço o diagnóstico lá no campo, preparo a vacina, misturo com um óleo, né, inativo aquela bactéria, misturo com óleo e aplico nesses animais. A primeira coisa que a Boehringer pensou é que, por ser um agente de mucosa, um agente que infecta através do intestino, é que a gente precisa desenvolver imunidade lá de mucosa. E com a imunidade mucosa, veio o princípio de produzir e inventar uma vacina viva, uma vacina que vai atuar direto. E o melhor de tudo é que a gente consegue fazer a aplicação via oral. Então, a partir da vacinação via água, eu posso misturar essa vacina na água, lá na caixa d'água, para ir até o bebedouro, e aí os animais, sem nenhum tipo de agulha, sem nenhum tipo de aplicação, serem vacinados. Então, essa é a primeira parte que nós pensamos no início, para gerar imunidade, ter conveniência, porque o produtor não precisa manipular o animal, não precisa manejar ele, simplesmente prepara a vacina na água e ele toma. O segundo ponto, não existe reação vacinal. A partir do momento que a imunidade ela é de mucosa, eu não vou ter inchaço por conta da agulha, eu não tenho uma bactéria inativada que vai gerar uma reação muito exacerbada, muitas vezes febre, como acontece nas vacinas. Muitas vezes a gente toma uma vacina, vai ter uma febre, uma reaçãozinha, e o que normalmente acontece? A gente para de comer. Se eu tenho febre, ou se o animal tem febre, a primeira coisa é ficar moado. É parar de comer, parar de beber água e ficar quieto. No animal, a perda é muito grande, porque se ele para de comer 1, 2 dias, existem estudos que começam a partir de 8 horas e vão até 48 horas, diminuindo a alimentação ou realmente parando de comer por ter uma febre, se sentir mal e aí não conseguir ingerir água e nem a ração. Com esse tempo sem alimentação, o animal vai perder peso. E além de ele perder peso, ele não está ganhando. Então,
é o segundo ponto onde a gente consegue mostrar para o produtor que se eu não tenho uma reação vacinal, eu consigo melhorar, né, ou deixar de perder peso após a aplicação da vacina, quando a gente compara com as vacinas injetáveis. Outro ponto, Thiago, é que na suinocultura tem estudos que mostram a prevalência dessas duas bactérias, da Salmonella cholerae-suis e tifimúrio. Se eu tenho essas salmonelas presentes na minha granja ou na minha integração, elas estão causando um impacto. A gente chama isso de doença subclínica. Muitas vezes eu não consigo enxergar essa doença de forma clínica, o animal pode não ter diarreia, pode não ficar com febre, mas ele tem uma perda porque existe uma lesão intestinal. Se a bactéria está presente, o animal não foi vacinado, ou foi vacinado com uma vacina que não é suficiente para controlar a doença, as bactérias vão causar uma lesão intestinal. E se causa lesão intestinal, eu tenho aí uma passagem de ração. O animal não ganha peso por ter comprometido toda a saúde intestinal. Então, esse é o segundo ponto importante, que o animal vacinado com Salmonella Enterossol TC, ele consegue reduzir os efeitos deletérios que a salmonela vai ocasionar por ter uma imunidade capaz de controlar ou de diminuir a carga bacteriana lá no intestino. Então, são pontos que a gente vai mostrar para o produtor que é possível reduzir as perdas por ser uma vacina de aplicação fácil, via oral, por não gerar reação vacinal e por ela conseguir combater os males que essa bactéria vai causar no animal e deixar e reduzir aí o ganho de peso diário ou a conversão alimentar no final, quando é feita a análise. Então, é uma vacina que vai do começo lá da vida do leitão até o final na terminação, porque ela consegue gerar uma imunidade capaz de chegar aí até as pelo menos 20 semanas. Tá certo, Felipe. Eu quero te agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Você conseguiu trazer para nós aqui um aparato completo, né? Desde do que é a doença, quais as formas de controle, as inovações tecnológicas e um produto final que vocês estão colocando no mercado aí, de fato, muito interessante. Para a gente ter, como você muito bem disse aqui na nossa conversa, não tem como a gente erradicar a salmonela, mas pelo menos combater. Isso já é um ponto importantíssimo e a Bergen está mais uma vez aí trabalhando lado a lado dos produtores. Eu quero te agradecer mais uma vez a sua participação aqui e até um próximo encontro. Obrigado, Thiago. Obrigado aí a todos e ficamos à disposição para qualquer dúvida e espero vê-los aí em breve com mais inovações e com mais ferramentas para ajudar o produtor e os nossos parceiros. Tá certo, e você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua participação aqui com a gente. É claro que nós voltamos a nos encontrar durante a programação do AgroMais. É sempre uma satisfação ter você por aqui. Um abraço e até lá.